A fase de grupos da Libertadores 2022 está começando e o Corinthians estreia hoje, terça-feira, contra o Always Ready da Bolívia. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção do que eu espero do Corinthians para essa fase de grupos e como eu imagino que vai ser a pontuação e os confrontos. Como vocês sabem, o Corinthians caiu no grupo E da Libertadores ao lado do Boca Juniors, do Deportivo Cali da Colômbia e do Always Ready da Bolívia. Apesar de muita gente dar a classificação do Corinthians como certa e achar que o Corinthians vai passar sem nenhuma dificuldade, vai atropelar os adversários, eu não vejo com essa ótica. Eu acredito sim que o Corinthians consiga uma classificação sem muitas complicações, mas eu acho que o grupo está bem equilibrado. É um grupo bem encardido com adversários chatos de se enfrentar. Começando pelo Boca Juniors, que todo mundo sabe do poder que o Boca tem numa Libertadores da América. Das conquistas do Boca, número de vezes que foi finalista da Libertadores e do peso que a camisa do Boca tem nessa competição. Então é um time que com certeza a maioria dos adversários não quer enfrentar, evitar um confronto com o Boca, porque é muito difícil enfrentar o Boca nesse tipo de competição. Mesmo que a história recente do Boca na Libertadores não seja de muitas glórias, é um time que não dá para descartar, não dá para deixar de lado. Sem contar o fator casa, o inferno que é jogar na Bombonera. O que a torcida do Boca faz naquele estádio transforma em um ambiente totalmente hostil para os rivais, para os adversários. E como o Boca consegue tirar vantagem dessa situação, como o Boca tem muita força e poder jogando na Bombonera, faz com que qualquer confronto Boca seja extremamente complicado, extremamente difícil. Porque não é fácil enfrentar o Boca naquele estádio com aquela arquitetura, com que deixa a acústica insuportável para o adversário, com muito barulho, com muita pressão da torcida, que faz o estádio de fato vibrar e pulsar em Buenos Aires. Então, além da tradição do Boca na competição, da camisa pesada, do fator casa, tem também a experiência dos jogadores, né? A gente sabe que os jogadores sul-americanos gostam desse tipo de competição, usam muito bem da catimba, das provocações e podem também complicar a vida dos rivais mesmo jogando fora de casa. Então, o Boca, talvez o adversário mais conhecido e dispensa comentários. O outro oponente, o Deportivo Cali. Para quem não sabe, o Deportivo Cali foi campeão do Campeonato Colombiano na última temporada, mas atualmente não vive um bom momento na competição nacional e briga na parte de baixo da tabela, nas últimas posições, dentro da zona de rebaixamento. Pode ser que isso seja um fator que ajude os seus adversários na Libertadores, porque o time pode preferir poupar os jogadores nessa competição para entrar com força total no torneio nacional e tentar aí reverter essa situação, escapar do rebaixamento, melhorar essas circunstâncias. Então pode ser que os adversários tirem vantagem desse momento ruim que a equipe colombiana vive no Campeonato Nacional. No entanto, não dá para descartar o Deportivo Cali, porque foi campeão recentemente, há pouco tempo. É uma equipe, pelo que eu pesquisei, tem bons jogadores, é uma equipe muito veloz e a gente sabe que o futebol colombiano vem crescendo muito ultimamente. Em 2016 teve o campeão da Libertadores, vem revelando muitos jogadores, vem revelando muitos treinadores e times interessantes e com certeza não vai ser um adversário fácil, principalmente enfrentando um time fora de casa lá na Colômbia. Por fim, o Always Ready, que talvez seja aí o adversário mais fraco do grupo, que esteja no nível mais baixo tecnicamente, e seja o franco atirador, né, a zebra desse grupo. Apesar desse nível inferior que o Always Ready apresenta perante os outros adversários, tem um fator particular que com certeza traz muito vantagem para a equipe, que é a altitude. O Always Ready manda seus jogos em La Paz e o estádio fica localizado a quase 4.000 metros de altitude, 4.000 metros acima do nível do mar. Então, para as outras equipes que vai ter que jogar lá nas alturas contra o Always Ready, para quem está acostumado a jogar no nível do mar, que nem o Corinthians, vai ser muito difícil. A parte física dos jogadores vai pesar muito, então é um adversário que, apesar de fraco tecnicamente, de não ter o mesmo desempenho tático que os outros do grupo, a mesma tradição, a mesma história, tem esse fator casa da altitude que com certeza pode acabar fazendo com que os outros times percam pontos importantes nessa fase da competição. Então, após essa breve análise, o que eu espero que vai ser os confrontos do Corinthians contra esses adversários. Eu acho que o Corinthians consegue vencer os 2 jogos contra o Always Ready, tanto fora de casa quanto em Itaquera.
Contra o Deportivo Cali, eu acho que vence em Itaquera, acredito que a equipe consiga vencer em Itaquera, mas empate fora de casa, empate lá na Colômbia. E contra o Boca, eu acho que vai acabar empatando em Itaquera e perdendo na Bombonera. Então, né, com esses resultados, a equipe se classificaria em segundo lugar com 11 pontos e o Boca em primeiro lugar. Por que eu analiso com essa ótica até um pouco pessimista, né? Muita gente pode falar, nossa, você é corintiano, mas não confia no time, não acredita no time. Pelo contrário, eu estou sendo realista com o momento do clube. O clube passou por um processo recente de troca de treinador, houve uma ruptura muito forte das ideias, uma quebra muito drástica das ideias, e chegou um treinador que está tentando implementar um estilo de jogo totalmente novo, totalmente intenso e muito diferente do que esse elenco estava acostumado. E até o momento não vem dando muito resultado, né? A equipe está sofrendo dentro de campo, principalmente com a parte física. Por conta disso, eu acho que o Corinthians não vai sobrar nesse grupo a ponto de se classificar em primeiro, com o pé nas costas e com sobra. Mas acho que tem qualidade para se classificar em segundo, sem muitas dificuldades, sem muitos sustos. Além disso, tem o fator de que o Corinthians não vence um jogo fora de casa desde agosto de 2021, quando venceu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Tirando os jogos do Campeonato Paulista contra os times do interior, o Corinthians não conseguiu vencer nenhum jogo contra equipes do mesmo nível, contra equipes de Série A fora de casa. E jogar Libertadores fora de casa contra esses clubes sul-americanos, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, como é o Boca Juniors, jogar na Bolívia, na altitude, é muito difícil. Então, como o Corinthians não está ainda encaixado dentro de campo com o desempenho, está tendo esse histórico recente de dificuldade fora de casa, eu acho que o Corinthians não vai conseguir somar os pontos necessários fora de casa a ponto de garantir uma classificação com folga na primeira posição do grupo. E por fim, o que eu espero da partida de hoje contra o Always Ready, a gente viu muito ao longo desses 9, 10 dias que antecedeu essa partida, né, que o Vitor Pereira fez bastante testes, tentou utilizar alguns jovens da base, parece que está ameaçando as posições, as cadeiras cativas dos medalhões no elenco titular, no time titular. Então eu imagino que ele vai testar um time aí com alguma novidade, seja o Bruno Melo jogando na zaga, seja o Cantillo como titular no meio campo, talvez o Mantuan. E então eu imagino que vai vir uma equipe diferente, né, no papel do que a gente se acostumou nesses últimos jogos. Além disso, eu acredito que o time vai ter uma melhora tática, né, ainda muito complicado, muito difícil, principalmente pela questão da parte física. Vai jogar lá na altitude da Bolívia, 4.000 metros de altitude. O Corinthians tem tido muita dificuldade com a parte física, muita dificuldade com a intensidade dos jogos. Tem muitos jogadores com a idade já avançadas que pode sentir esse tipo de partida, pode sentir essas condições meteorológicas não favoráveis. Então, acho que vai ser sim uma partida chata, uma partida complicada, principalmente por estreia na Libertadores. Torço muito para que o Corinthians consiga a vitória, acredito que o Corinthians vai conseguir a vitória sim, mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem intenso, um jogo bem complicado. E para quem aí se apega a tabu, a mística, para quem não lembra, o Corinthians estreou na Libertadores de 2012, que se consagrou campeão invicto, contra um time boliviano, o The Strongest, e o jogo terminou empatado em 1-1 lá na Bolívia. Então, se naquele ano o Corinthians se consagrou campeão, quem sabe nesse ano o Corinthians não consiga levar o bicampeonato da América. Agradeço a atenção de cada um de vocês, peço que deixem aí nos comentários, torcedor corintiano, o que você espera do Corinthians para essa Libertadores, está confiante com o título, está confiante que vai conseguir avançar até uma semifinal na competição. E muito obrigado pela atenção, abraço, até o próximo vídeo.